Olá, tudo bem com você? Nós estamos aqui hoje para uma aula sobre Romanos 6. Na estrutura mental de Paulo, guiado pelo Espírito Santo, ele então vai colocar em Romanos 1 e 2 que Deus criou todas as coisas, ele apresenta um histórico do mundo. E ele diz o seguinte: no mundo então tem um povo que não conhece Deus e um povo que conhece Deus. E ele separa o povo de Israel do povo gentil. E ele fala: o povo de Israel conheceu a lei e o povo gentil não conheceu a lei. E nesse caso ele se refere à lei dos mandamentos do Monte Sinai. Todo aquele conjunto de leis. E ele chega e depois ele fala o seguinte em Romanos 3, na parte inicial: nem o judeu, o israelita que conhecia a lei está salvo porque não obedeceu o que sabia que tinha que ser obedecido, nem tampouco o gentil está salvo porque também não obedeceu. Porque embora ele não tivesse a lei dos mandamentos escrita, nós já nascemos porque o Espírito Santo coloca na nossa consciência um pouco da lei de Deus, não plenamente em detalhes como está no Monte Sinai, mas em qualquer cultura você vai ter códigos éticos. E cada um será julgado de acordo com a situação que eles escolheram seguir. Em Romanos 3, então, ele chega na conclusão de que a lei do Monte Sinai condenou todo mundo. A gente vai ler isso de novo para deixar isso bem claro, que a lei dos mandamentos do Monte Sinai, a lei dos 10 mandamentos, ela condena todo mundo. 3, 19 e 20. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Então veja, diante da lei dos 10 mandamentos, o mundo está perdido. E esse mandamento, esse testamento, essa aliança de obediência necessária para a salvação, nós já estudamos que isso foi cancelado e anulado pela cruz do Calvário. O que Deus escolheu no Novo Testamento como meio de salvação não é mais a obediência, é a fé. Por que não é a obediência mais no Novo Testamento? Verso 20 de Romanos 3. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Aqui pode ser linkado com Gálatas 3, do 10 em diante, quando ele fala: e é evidente que pela lei ninguém será justificado. Porque se a lei diz, quem peca morre, quem pecou tem que morrer. Então a lei não pode salvar ninguém, a lei apenas condena hoje o pecador. Ok? Em Gálatas 2,16 ele fala: ó, sabendo isso, você tem que saber que justificação não se dá pelas obras de obediência à lei, mas se dá pela fé em Cristo. Por quê? Porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E a lei diz o quê? O pecador tem que morrer. Ezequiel 18,4. A alma que pecar, essa morrerá. Então isso vai criando na cabeça do ouvinte, do leitor, um acompanhamento e uma pergunta: e aí, eu tenho que obedecer a lei ou não tenho? Ela passou ou não passou? Então é o seguinte, então nós temos que estudar, e ele também fala em Hebreus 5, que o assunto é difícil de entender. Então o que eu quero colocar para você hoje em Romanos 6? Que em Romanos 3 ele coloca que está todo mundo perdido, mas em Cristo, pelo sangue de Cristo, Deus justifica a todos e salva a todos, independentemente das obras. Vamos ler isso em Romanos 3, verso 21, o 22 e o 28. Diz assim: mas agora, sem lei, no original, além da lei, ou seja, na hora da cruz, se manifestou a justiça de Deus. Verso 22 agora: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Ele quer dizer o seguinte, que tanto os judeus quanto os gentios são pecadores diante da lei. Mas agora em Cristo se manifestou uma justiça salvadora, que só pode ser recebida mediante a fé. Fé no que exatamente? Fé é acreditar que Jesus é Deus, que ele se encarnou em forma humana, que ele não pecou, que ele não tem pecado,
e que ele morreu no lugar da raça humana, derramou o seu sangue, o sangue de Deus, subiu ao céu e entrou no Santo dos Santos, o santuário celestial. E, de acordo com Hebreus 7:25 e Hebreus 9:12, o sangue de Cristo pode salvar totalmente, pode expiar eternamente, dar redenção eterna lá na sala do trono do juízo final. Então Deus apresenta o teu caso e o meu caso a Deus o Pai. Cristo apresenta a Deus o Pai, pelo sangue dele, uma intercessão, aquilo que o sumo sacerdote fazia lá no Antigo Testamento. E aí, o que ele diz? A Bíblia fala que o sangue de Cristo salva a mim e a você completamente e totalmente. Então, se nós estamos salvos pelo sangue de Cristo e condenados pela lei, então o que acontece? O sangue de Jesus nos resgatou da maldição da lei, que é a morte eterna. Por isso, esse testamento da primeira aliança, onde a obediência era obrigatória, isso entrou, que nós estudamos em Gálatas 3, como um meio de deixar claro que está todo mundo perdido. Porque a proposta de Deus sempre foi que a salvação fosse pela graça, pela misericórdia em Cristo, que derramou o seu sangue e faz por nós intercessão. Esse era o plano inicial lá da eternidade, na reunião de Deus com Deus, a ata do conselho de Deus. Depois esse plano foi revelado para Adão, para Noé e para Abraão, com o concerto que foi feito entre Abraão e Deus, ou seja, que ele salvaria pelo descendente que é Cristo, pelo sangue derramado, todo pecador que acreditasse nele. Então por que entrou Moisés entre Abraão e o Monte Calvário? Para deixar claro que está todo mundo perdido. Então o Antigo Testamento, ele foi encerrado, e quando ele foi encerrado na cruz, ele encerrou e decretou, e está decretado que está todo mundo perdido. Romanos 3:23 diz: porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Não há nenhum justo, Romanos 3:10. Romanos 4, o que ele fala? Romanos 4 vai dizer que Abraão foi salvo pela fé e não pela obediência, embora ele tenha obedecido. Inclusive mandou matar, ele ia matar o filho Isaque, que Deus mandou. Em Romanos 5 ele vai falar o quê? Vai comparar Cristo com Adão e vai dizer o seguinte, que Deus tem um tempo que não teve lei, a lei do Sinai, a lei de Moisés, e que nesse tempo não tinha nada de pecado imputado, porque tudo estava sobre Cristo. Então agora, depois dele falar em Romanos 3:28, o seguinte, olha: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso está ligado a Romanos 5, no verso 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 4, verso 6. E assim também Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então a salvação é um dom de Deus gratuito, uma coisa que Deus te dá gratuitamente. Aí vem assim, bom, se eu não sou salvo por nenhum ato meu, eu vou fazer o que a partir que eu estou salvo? Então Romanos 6, ele é dedicado para tirar qualquer dúvida sobre a minha obediência ou não após o batismo e o encontro com Cristo. Então Romanos 6, 1 em diante diz assim: que diremos, pois? Ou seja, a partir de que a salvação é pela fé, sem obras nenhuma, e daí? Ele fala, que diremos, pois? Ou seja, e a partir de agora, vamos fazer o quê? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, porque ele tinha acabado de falar 2 versos antes que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Bom, se a graça é salvadora, plena, poderosa, eu posso cair na gandaia, fazer um monte de coisas para que eu tenha mais graça sobre mim? Eu posso continuar no pecado? Ele responde, de modo nenhum, no verso 2.
como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Aqui está falando sobre João 3,5, é da ser da água e do Espírito. Agora veja só o verso 5. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E agora vem um negócio difícil de entender, sabendo isso no verso 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos também com ele, que com ele viveremos. Na ideia de Deus, o que acontece? 2 Coríntios 5,17 diz que Cristo morreu por todos, logo todos morreram. Nesse contexto aqui, o que Paulo está dizendo? Quando o fato de Cristo ter morrido pela gente, e que todo mundo pecou e não há nenhum justo, nós temos que morrer, então Ezequiel 18,4 diz o seguinte: a alma que pecar, essa morrerá. Então o batismo simboliza a morte do pecador na cruz com Cristo. Em Gálatas 2,20, Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. O Paulo, velho do pecado, o homem do pecado, o velho homem, o estar em Adão, está crucificado com Cristo, morreu na cruz com Cristo. Então Romanos 6,7 diz: quem está morto está justificado do pecado. E uma coisa interessante em Efésios 2, 1-3, e mais no verso 1 diz assim: ele vos deu vida juntamente com ele, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. É interessante que o homem, em João 5,24, diz: quem aceitou Cristo passou da morte para a vida. Então o sujeito, quando nasce, até o dia que ele é batizado, até que ele se encontra com Cristo e aceita Cristo, ele está morto no pecado. Depois que na hora que ele aceita Cristo, ele morre na cruz com Cristo. E depois que ele está vivo, que ele ressuscitou, ele continua morto, mas quem vive nele agora é Cristo. Ou seja, depois do pecado de Adão, o nosso estado, a nossa vida, só é Cristo e nada além disto. Por isso, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. Nesse contexto ainda, tem que saber o seguinte: em Colossenses 2,14, do 12, 13 e 14, diz que nós somos sepultados com ele pelo batismo. Sepultados com ele pelo batismo e ressuscitados ao sairmos da água. Então, quando uma pessoa é batizada, aquele pecador morreu. Ele está justificado do pecado, ele está na cruz com Cristo. Para Deus o Pai, aquele homem que aceitou Cristo está morto. E agora nasceu uma nova criatura. E essa nova criatura tem que fazer o que depois do batismo? Na nova aliança. Agora, na nova aliança, nós já estudamos, o Espírito Santo escreve a lei dos 10 mandamentos na mente e no coração. Por isto, no verso 12, ele fala o seguinte, Romanos 6,12: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Que paixões são estas? Essas paixões da carne, que pode ser o apetite, o sexo, a violência, qualquer tipo de dominação está ligado aqui ao texto de João 8,34, que diz assim: quem pratica o pecado é escravo do pecado. 8,36 de João: você só será livre do pecado se o Filho, Jesus, tornar você verdadeiramente livre. Ou seja, o pecado só sai da sua vida através do poder do Espírito Santo. Quando você crê que Jesus é Deus, que ele morreu por você, você crê no batismo como o acordo da nova aliança, crendo que lá no santuário, eu repito,
O sangue de Cristo, ele é totalmente suficiente para apagar totalmente a sua culpa. Então agora tem uma nova vida, e Paulo vai dizer o seguinte no verso 13: nem ofereçais cada um dos cristãos novos os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos. Saiu do batismo, está ressuscitado, uma nova criatura. E os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E o verso 14 diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. O que é debaixo da lei? Estar debaixo da lei é aquela situação de condenação que vai desde o Monte Sinai até o Monte Calvário. E nessa primeira aliança, quem estava vivendo essa aliança, ok, tem o quê? Quem vive essa aliança está condenado à morte eterna e é escravo do pecado. E ela está encerrada no Calvário. Mas acontece que se hoje uma pessoa não tem Cristo, ela está perdida embaixo da nova aliança, da primeira aliança. Porque na carne de Cristo é que foi abolido o Antigo Testamento. Efésios 2,15 diz que Cristo aboliu a lei dos mandamentos na sua carne. Aquele que aceita Cristo, a lei dos 10 mandamentos como a sua punição, o seu resultado natural de matar o pecador, está desativado, neutralizado, sem efetivação. Porque o pecado não tem mais domínio. Está em 1 Coríntios 15, que nós estudamos, que o quê? O aguilhão do pecado é a morte. E a força do pecado é a lei. Como Jesus, na sua carne, aboliu a condenação da lei, então o pecado não pode mais matar o pecador que está em Cristo. Não existe mais a morte eterna. Não existe mais a morte para quem está em Jesus. Porque ele fez o quê? Ele assumiu na sua carne, na cruz, os nossos pecados. A condenação da lei, a maldição da lei, tudo caiu sobre Cristo. E nós somos resgatados da maldição da lei, que é a morte eterna em Cristo. E quem se perder, vai se perder porque está sob a maldição da lei. Porque a lei ainda está em vigor para aqueles que não têm Cristo. Mas para aqueles que estão em Jesus, a lei não tem mais poder de matar ninguém. Então agora, veja bem, o pecado não terá domínio sobre vós. Em duas situações. O pecado, eu vou ler inclusive o seguinte, Romanos 8:2, para deixar claro, Romanos 6:14. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado? É de Romanos 7:15. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. E o que é a morte? A condenação da lei dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Então, e quem está em Cristo está livre de duas coisas, do poder do pecado e da condenação do pecado. Livre da prática do pecado e livre também da condenação da morte eterna. Aí o verso 15, e daí? Porque eu estou debaixo da graça de Cristo, porque não estou mais na velha aliança, cujas tábuas da aliança dizem que eu tinha que obedecer. Eu estou agora na nova aliança, cuja salvação é pela graça mediante a fé. Nessa nova aliança com Cristo, eu posso desobedecer? Eu posso transgredir a lei dos 10 mandamentos? Romanos 6,15 responde, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum, de jeito nenhum. Ele acabou de dizer, o nosso corpo, os nossos membros, são agora para servir a Cristo em santidade e obediência na nova aliança, cuja salvação é pela graça mediante a fé. E o Espírito Santo, que é Deus, ele entra na sua vida quando você crê no sacrifício expiatório de Cristo,
O que é sacrifício expiatório? Sacrifício é o momento da cruz, do sangue derramado. O que é expiatório? O momento do juízo final. Que lá no juízo final, o sangue de Cristo ele é suficiente para salvar totalmente e deixar você imaculado, irrepreensível e plenamente salvo em Cristo. E o Pai te aceita, o Pai aceita a mim e a você sem nenhum tipo de reserva. Inclusive, em Cristo nós estamos muito mais chegados a Deus o Pai do que Adão antes do pecado. Continuando, verso 16 diz o seguinte: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Em Mateus 7, verso 21, diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, o fruto da salvação é a obediência. E Paulo está dizendo o seguinte: depois do seu batismo, vai fazer o quê? Você vai obedecer. Ou o teu Senhor é o Senhor Jesus Cristo para a obediência, ou o teu Senhor é quem? O pecado para a desobediência. Você vai ter que escolher cada dia. Ou seja, mas eu vou obedecer para ser salvo? Não. O sacrifício expiatório é quem te salva. Mas o Espírito Santo produz o que em você? O querer e o efetuar, o selamento, a nova natureza, a nova criatura, a transformação, restauração, regeneração, escrever a lei na mente e no coração. Ezequiel 36, eu tiro a mente suja, boto uma mente limpa, vou purificar. Eu tiro o espírito torto, boto o espírito reto. Então a pessoa tem prazer nessa comunhão com Cristo de receber a salvação. E agora, ainda o seguinte, em Romanos 6,16, é o servo. Quem comete o pecado é escravo do pecado. Ou seja, quem é que tem que dominar a sua vida após o seu batismo? A vida do cristão tem que ser regida por quem? Pelo pecado ou pelo Senhor Jesus? A resposta é simples. Só é regida para o Senhor Jesus se tiver obediência aos 10 mandamentos. Se não tiver obediência aos 10 mandamentos, tem pecado. Então vou servir o pecado. E em Hebreus 10 nós já estudamos que o pecado que é feito de maneira deliberada, ou seja, eu escolhi pecar. Eu não quero mais deixar esse pecado, vou me apegar a esse pecado até o dia que eu morrer. Não vou querer largar esse cigarro. A diferença entre você não conseguir largar o cigarro e querer largar o cigarro. Mas se você, não, eu vou fumar porque eu quero fumar. Aí, esse pecado não tem expiação. Então, o que acontece? O que vai valer é Gálatas 6,15. O que vai dizer é João 3,5. Quem vai entrar no reino de Deus? Aquele que nascer da água e do Espírito. A obra completa é Cristo e o Espírito Santo. E continuando o seguinte, verso 19, fala assim, olha: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. A carne é fraca, né? A gente não quer... Eu prometo nunca mais pecar, Senhor. Amanhã, daqui 1 hora, eu estou pecando. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, lá no passado, quando você fazia a coisa errada e vivia no pecado, assim, agora, oferecei depois do seu batismo em Cristo, os vossos membros para servirem à justiça para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, a obediência é para você ficar santificado. Verso 20, porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Estava perdido, você nem sabia o que era. Estava lá, você era escravo do pecado. Naquele tempo, que resultado escolhestes? O que você conseguiu fazer do seu passado? Somente as coisas de que agora vos envergonho, porque o fim delas é a morte. Quando você estava no pecado, você fez um monte de coisa errada. Você era escravo do pecado, você não tinha opção de não pecar. Nós veremos isso na próxima aula, em Romanos 7. Que Paulo tem uma escadinha. Romanos 7 diz o seguinte: você tem que obedecer por
obediência ao Senhor. Uma nova criatura não fica na prática do pecado. Muito embora a nossa obediência não tenha nada a ver com a nossa justificação, mas ela é o sinal de que nós temos o Espírito. Porque quem não obedece não tem o Espírito Santo. Por isso, em Mateus 7, lá terminando aquele assunto do verso 21 em diante, Cristo diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja, em 1 João 2, 28, é um verso difícil. Quando Cristo voltar, o cristão que só é de nome, cristão de fachada, de fantasia, ele vai se afastar envergonhado, porque ele nunca buscou a comunhão necessária, ele não santificou, ele não vigiou, ele não estudou a Bíblia. Não que estudar ou vigiar vai salvar, quem vai salvar vai ser a graça, mas você é o ramo, ele é a videira, você tem que estar ligado todo dia, você tem que receber, clamar todo dia Espírito Santo. A ordem é: negue a sua cruz cada dia, dia após dia, e me siga, manter a chama da fé viva. Assim como recebestes o Senhor Jesus, assim também andai nele. Colossenses 2, verso 7, 8, verso 7, 6, 7. E agora, verso 22 diz assim: agora, porém, libertados do pecado, libertados do quê? Da maldição da lei, do pecado, da morte eterna, transformados em servos de Deus pelo Espírito Santo do novo nascimento, que você acreditou. Então, na hora que você acredita que Jesus é suficiente para pagar o seu pecado lá no céu, com sacrifício expiatório, a hora que você crê nisso e se entrega e é batizado, a promessa do Pai, que não pode mentir, se cumpre. O Espírito Santo entra na sua vida e te constrange a obedecer. Aí ele fala: tendes o vosso fruto, olha o fruto do Espírito, para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, a vida do cristão após o batismo é uma vida de santificação e de obediência, de piedade, de misericórdia. Por que tudo isso? Porque o salário do pecado é a morte. Que se você continuar praticando as coisas erradas após o seu batismo, porque se você não buscar a santificação, uma vez que você foi justificado, uma vez que você decide continuar com algum pecado acariciado na sua vida, o salário desse pecado vai ser o quê? A morte. Mas, olha o que ele fala: e se eu me entregar então ao Espírito, Deus opera o querer de efetuar segundo sua boa vontade. Mas ele fala: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que ele quer dizer com isso, essa frase aqui? Que a gente não vai conseguir ser santo, mas há uma diferença, irmãos, entre você optar em praticar o pecado e você querer lutar pela santificação. Tem diferença. Existe aquele homem, dando uma ilustração, que quer deixar o álcool e quer deixar a bebida e não quer mais beber, mas de vez em quando não cai. Há uma diferença entre esse homem e aquele que vai todo dia para o bar, porque quer ir para o bar e quer continuar bebendo. Veja bem que há diferenças entre os níveis de homem. O ladrão na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O que ele falou antes? Nós fizemos um monte de coisa errada. Nós estamos aqui crucificados porque nós merecemos. Nós somos pecadores. Ele implorou misericórdia. Ele era pecador tanto quanto o outro ladrão. Tanto quanto o outro, os dois eram do mesmo nível, mas um queria deixar o pecado, o outro não queria deixar o pecado. Então, esse é o resultado do quê? Espírito Santo. O que Paulo está dizendo em Romanos 6 aqui, na verdade, é muito mais uma ilustração. Aliás, não é uma ilustração, é uma
descrição teórica, cognitiva, textual, de que a obediência tem que acontecer depois do batismo, do que realmente uma questão prática. Isso daí é para evitar que alguns teólogos liberais digam que a lei na nova aliança não tem que ser obedecida. É só por essa razão. A lei na nova aliança vai ser escrita no coração e na mente, pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, inclusive. E sem partir nenhum tio, nenhum jota. E o sinal dessa santificação é o dia de sábado, é o 4º mandamento. Guardareis os meus sábados para que vos saibam todos que eu sou o Senhor que vos santifica. Então o sábado não é um meio de salvação. O sábado é um sinal de santificação. É um sinal que a pessoa recebeu o Espírito Santo e que guarda a lei. Por isso, inclusive, no Apocalipse, quem é o tipo do povo que vai ser perseguido? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mas por que eles guardam? Eles guardam porque Deus manda guardar. E vão guardar eternamente. O sábado vai ser guardado durante o milênio, Isaías 56. Vai ser guardado durante a eternidade, Isaías 66 em diante. E hoje é para ser guardado também. Lucas 23, 56. Êxodo 20, Gênesis 2, 1 a 3. Êxodo 31, 17 a 18. São o quê? São versos que dizem claramente que tem que ser obedecido. Então, Romanos 6, para que serve? A salvação é de graça, você está justificado em Cristo, recebeu a salvação como um presente de Deus, mas agora faça o quê, filho? Busque a santificação. Você não tem autoridade, Deus não te dá autoridade para você continuar no pecado. Que se você fizer a opção de continuar no pecado, o salário desse seu pecado vai ser a morte eterna. Por isso, venha para mim que eu te santifico. Relacione-se comigo. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, dá-nos um coração igual ao seu e escreve a tua santa lei e que realmente o pecado não tenha domínio em nossa vida. Que o pecado seja retirado pelo Espírito Santo de cada um de nós, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.